Olá, boa noite, tudo bom? Aqui é Valéria França, agora são 7 horas, 7 e 7, então estamos entrando no ar agora para entrevistar a doutora Ana Raoni. A Ana, ela é uma médica que trabalha com cannabis medicinal. As pessoas conhecem bastante a Ana porque ela trabalha muito com a síndrome de Tourette, né? Olha ela entrando aqui, oi que delícia, opa! E aí, Ana. Oi, Nayara. Oi, Vitor, Wilson. Tudo bom? Oi, Oi, cadê você? Ah, tá aqui. Tudo bem? tudo bem? Como é que tá? Dia corrido aí? Muita. Acabou agora o consultório, né? Ah, só acabei agora, correria. É muito bom, é muito bom. Isso é ótimo. Escuta, muito obrigada, viu, por participar da live aqui no Seixá. A gente fica muito contente, muito honrado para para você poder compartilhar aí o que acontece com a vida de uma médica que trabalha com cannabis medicinal. Eu sei que não é um trabalho dos mais fáceis, né? Ser médico já não é fácil. Hum, Dá muito trabalho, psiquiatria já é complicada, e com cannabis mais ainda. Mas é bom, é gratificante. Será que você podia contar um pouquinho aí para o pessoal que está com a gente aqui na live, que está entrando agora, quando que você começou a trabalhar com cannabis? Tá, eu comecei mais ou menos final de 2015, comecinho de 2016. A minha história é muito ligada à síndrome de Tourette, porque eu me dedico a estudar a síndrome de Tourette, que é uma doença que a maioria das pessoas não conhece. Quando vê um caso na vida. E, e aí eu me interessei por esse tema, tenho até o livro publicado sobre isso. Tá aí para gente Então, ver? O livro tá aí? tá aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar. Esse livro, a edição impressa está esgotada, Uhum. só tem e-book agora. Ah, tá ótimo, né? Nós somos digitais aqui todos. Esse Ah, aqui. muito bom. A editora Artimed, então no site deles, que é o grupoa.com.br, tem para vender em e-book, né? Ah, muito E aí legal. tem uma parcela desses pacientes que não melhoram com nenhum tratamento. E eu já tinha lido na literatura científica uns estudos que tinham sido feitos com o THC, estudos de uma alemã que também só pesquisa cannabis em síndrome de Tourette e também em outras coisas. E aí eu já sabia que seria uma alternativa terapêutica, mas a gente não podia usar aqui, era proibido. Uhum. Daí, quando em 2015 liberaram a importação do canabidiol com 0,3% de THC, de início também não consegui prescrever, porque eles autorizavam só para epilepsia refratária e esclerose múltipla. Então, só depois, quando teve uma RDC que permitiu o uso compassivo, que é você e me encantei, né, pela cannabis. Oi, Cortou oi, ou deixa eu deu ouvir? um. Cortou, desculpa. Até onde você ouviu? Quando eu perguntei, eu ouvi você, até quando eu fiz a pergunta, quando você começou a dizer que só começou a usar quando liberaram para uso compassivo. Foi isso. Isso, aí liberaram para uso compassivo e eu comecei a usar e me encantei com os resultados. Comecei a ver que muitos pacientes melhoravam não só dos tiques,
mas pacientes autistas que também têm Tourette começaram a melhorar da cognição, de uma série de outros parâmetros que não costumam melhorar no autismo com o tratamento tradicional. E aí eu comecei a me dedicar a isso e hoje em dia eu basicamente estudo isso, dou cursos, estamos escrevendo um tratado, né? Eu, junto com a Eliane, que eu convidei para ser editora do livro junto comigo, e mais 80 profissionais, né? Estamos escrevendo esse livro que vai ser um marco na história da cannabis brasileira. É, Então, tem vários projetos. é o Tratado da Cannabis Medicinal, é isso? Isso, Tratado de Cannabis Medicinal. Daí a gente vai falar sobre tudo da cannabis, desde a planta em si, a parte botânica, até o cultivo, extração dos óleos, aplicações clínicas, ações no organismo, a parte da legislação. Está bem completo o livro, vai ser muito legal. Ai, que ótimo. Eu soube que vocês logo vão publicar, é isso? A ideia, né? Assim, ele está em preparação, então a ideia é conseguir publicar, se possível, ainda esse ano, no máximo no início do ano que vem. Uhum, uhum. Ah, muito bom. E vocês já estão com 80, mais ou menos 80 colaboradores? Sim, são em torno de 80 médicos. Não só médicos, né? Médicos, farmacêuticos, biólogos, agrônomos, tem várias, gente de várias áreas, né? Advogados, tem o deputado Paulo Teixeira, que também está escrevendo. Olha, e Então, tem, ele vai tá escrever o bem quê? interessante. Qual vai ser a parte Ele, dele? ele vai falar sobre o projeto que ele tem de levar para o SUS, né, a cannabis. Vai ter Ele vai também escrever sobre o PL, é isso? é, vai Curti. falar do PL. Ah, que ótimo. O Henrique Carneiro, que é professor de História lá na USP, vai falar também sobre o proibicionismo. Então, a gente vai. Por isso que é um tratado, né? A gente vai abordar todas as áreas, não só a médica, mas a social, a jurídica. Aqui tem o Wilson, ele está perguntando, o Wilson Lessa está perguntando se vão ter autores estrangeiros também. A gente tem um farmacêutico, um médico que está escrevendo sobre a farmacocinética da cannabis. Ele é um médico da Argentina, da Universidade de Buenos Aires. Uhum. E o Ethan Russo, que é um pesquisador conhecidíssimo, né, na área da cannabis. Ele cedeu para a gente dois artigos dele para a gente traduzir e vão entrar no capítulo. Muito legal, muito legal. E aí vai ser todo em português. Todo em português. Mas vai ser, Aí, vai ser o quê? Uma linguagem técnica? É difícil de não, ler? eu justamente estou lendo, né? Todos os capítulos eu leio e tento ajustar a linguagem de maneira que todo mundo possa aproveitar. Então, a informação vai ser técnica e vai ser atualizada de ponta, mas a linguagem, a ideia é que seja acessível para que todas as pessoas possam compreender. Uhum, uhum. Ah, que ótimo. Quer dizer, vai ser um livro de informação que o público em geral vai poder aproveitar, é isso? Sim, a ideia é que todos aproveitem, né? Os pacientes, os profissionais de várias áreas da saúde, e que seja adotado nas disciplinas, porque a tendência é que depois comece a se falar de sistema endocannabinoide nas universidades. Uhum, E hoje uhum, em dia não acontece isso. Só na Paraíba que incluíram, né? Tem uma pós-graduação sobre isso e conseguiram incluir uma disciplina na graduação. uhum. Então, e também não tem, como não tem literatura em português sobre isso, e nem todo mundo fala inglês, acaba ficando difícil. Então, acho que esse livro também vai preencher essa lacuna, né, de ter como oferecer para as universidades usarem nos seus cursos. Ah, sensacional. E Ana, voltando um pouco à síndrome de Tourette, que acho que pouca gente conhece, na verdade, eu sempre penso na síndrome de Tourette como também como aquela pessoa que tem gagueira. É isso ou não? Não tem nada a ver.
Não, não. Na gagueira, eles têm um mecanismo que é um pouco semelhante. Os dois envolvem os gânglios da base, que são estruturas dentro, né, do cérebro, e que estão afetadas tanto na Tourette como na gagueira. E tem pessoas que têm os dois problemas juntos, Ixi, Tourette mais gagueira, ai, né? coitado. Mas às vezes existem tiques de paralisia da fala que acaba parecendo gagueira, mas não é gagueira, é um tique. Então, muitas vezes é difícil diferenciar. Uhum, uhum. Até diagnosticar deve ser difícil, né? Deve ter gente que até confunde, né? Que se é uma coisa ou... Sim, sim, às vezes você confunde. E me diga uma coisa, nesse trabalho que você faz, quer dizer, também são, então, são duas coisas. Uma é esse problema de dicção, imagino que seja isso, né? Sim. E outro seria o problema de coordenação motora. Ele tem um tique que é facial, ou pode ser qualquer tipo de tique. Qualquer tipo de tique, né? Então, os tiques eles podem ser motores ou vocais. Os motores vão ser contrações musculares. Então, pode ser piscar olho, fazer careta, levantar o ombro, né? Dar pulo, girar, se agachar e levantar, né? Então, tem movimentos que são super complexos. Você vai ter os tiques motores simples, que é uma coisa simples, como piscar olho, né? Contrair a bochecha. E os tiques motores complexos, que parecem que são intencionais, mas não são. Como se agachar, andar e rodar, dar uma pirueta, né? Bater na madeira, enfim, tem vários comportamentos que podem ser tiques. Na verdade, o tique pode ser qualquer comportamento, né? E os tiques vocais, que podem ser também simples, a emissão de barulho, ou pigarrear, fazer assim com a garganta, fungar, tossir, né? Então, esses são tiques simples. E você tem tiques vocais complexos, que também parece que são intencionais. Então, a pessoa pode falar palavrão involuntariamente, pode ter ecolalia, que é repetir o que o outro falou. Então, você falou sério? Eu digo, sério? Sério? Né? Tem a ecolalia. E a palilalia, que é a repetição de uma mesma palavra várias vezes, né? Então, quem tem tiques motores e vocais, ou simples ou complexo, não interessa, também não precisa ser ao mesmo tempo, vai receber um diagnóstico de Tourette. Uhum, uhum. Ah, E aí muito... tem os tiques que são de bloqueio da fala, né? A pessoa está falando e de repente trava, não consegue falar e parece gagueira, mas não é, é um tique. Muito ótimo. E quer dizer que você escolheu duas coisas difíceis, né? É uma síndrome, que é uma síndrome rara, e trabalhar com cannabis. Porque é engraçado, porque outro dia eu estava conversando com um empresário do ramo. Quando a gente começa a tratar muito sobre um assunto, a gente acha que todo mundo sabe daquele assunto. Mas aí, Sim. quando você começa a ver mundo afora, outras pessoas que não estão na área, às vezes é muito desconhecido. E eu acho que a cannabis medicinal ainda é um assunto muito desconhecido. Eu estou errada? Não, está corretíssimo. É desconhecido e existe muito preconceito, e mesmo a comunidade médica, a maior parte da comunidade médica não quer aceitar que a cannabis possa ter um uso terapêutico, né? Que a cannabis possa ser medicinal. Eles veem a cannabis só como essa maconha do tráfico que as pessoas usam de forma recreativa, né? Entendi. E não conseguem abrir a mente para ver que ela também é medicinal, né? Os que abrem um pouquinho a mente passam a achar que só o canabidiol, que é um dos 140 canabinoides que tem dentro da planta, seria terapêutico. E não é essa a verdade, né? A gente tem um monte de canabinoide, inclusive o THC, que é terapêutico, apesar dele ter efeitos adversos e nem todo mundo poder usar, né? E nem todas as idades poderem usar o THC, ele é terapêutico, né? E o médico precisa saber disso, Uhum. né? Então, eu acho que esse tratado talvez sirva também para reduzir um pouquinho o desconhecimento e o preconceito. Agora, não tem só o CBD e o THC, né? Que a gente fala muito deles, mas tem outros, né? CBN, tantos outros que ajudam em Isso. outras coisas, né?
Isso, tem um monte, são em torno de 140 canabinoides que já foram identificados, só que os mais estudados são o THC e o CBD. Mas em Entendi. breve a gente vai ter produtos que têm uma predominância de canabigerol, outro de canabinol, né? Então, estão tentando, até mesmo o delta 8 THC, porque o THC que a gente sempre fala é o delta 9 THC, que Hum. é o que tem efeito psicoativo. E aí o delta 8 THC, ele não tem essa psicoatividade tão forte e pode ser terapêutico também, né? Como analgésico, anti-inflamatório, anticonvulsivante, Uhum. né? Então, assim, é um campo de pesquisa que ainda tem muito para a gente descobrir e explorar. Agora, eu até o Wilson Lessa aqui de novo, ele falou sobre uma pergunta que eu ia te fazer mesmo, que é por que você acha que tem tanto preconceito em relação a cannabis? Mesmo ainda hoje, assim. Porque a cannabis, a cannabis usada, essa cannabis do tráfico, né, a maconha que hoje em dia tem no tráfico, ela foi selecionada geneticamente para ter muito THC, né? Porque assim, as pessoas sempre usaram a maconha como uma forma de lazer ou até de ritual religioso. E não se sabia por que que causava os efeitos, né? De dar o barato, de deixar a pessoa relaxada, né? Ou ter alteração da sensopercepção. Depois que descobriram que era o THC e que existiam muitas variedades de cannabis, umas que têm mais THC, outras que têm menos THC, as pessoas começaram a selecionar as variedades que tinham mais THC e isso levou a uma modificação genética. Hoje em dia, a maconha, que a gente chama de rua, do tráfico, ela tem um teor de THC muito maior do que tinha há 20, 25 anos atrás, Sério né? mesmo? Você não sabia? Sim, e aí, como algumas pessoas que têm predisposição para desenvolver esquizofrenia, elas ficam esquizofrênicas se usam muito, muito a maconha, e principalmente com alto grau de THC, Uhum, ficou esse rótulo, né, de que a uhum, cannabis causa maconha, ou a cannabis causa esquizofrenia, uhum, né, que a maconha causa esquizofrenia. Só que na realidade não é uma relação tão direta assim, porque nem todo mundo que tem predisposição vai ficar esquizofrênico. Para a pessoa ficar esquizofrênico tem que ser um uso pesado, né, uma dose grande e preferencialmente o uso contínuo, né? E a gente tem hoje em dia como descobrir se a pessoa tem essa tendência, não só pela história, porque ela vai dizer, ah, meu tio era esquizofrênico, minha avó era esquizofrênica. Você pode fazer testes genéticos que vão te dar um perfil dos genes dessa pessoa, e aí você vai uhum, saber se a pessoa deve ou não deve tentar THC, ou se tentar, se pode usar uma dose maior ou menor, né? uhum, Então, hoje em uhum. dia, a questão está muito mais segura, mas ficou tão firmado, né, esse conceito de que maconha causa esquizofrenia, que a maior parte dos médicos não quer saber, não quer ouvir falar, né? Eles Entendi. insistem nessa tecla, né, e não querem ver o potencial terapêutico que o THC também tem. Uhum, uhum. E aí, quer dizer, e outra coisa, eu acho que as pessoas pensam que você vai usar a maconha inteira, e na verdade você vai usar substâncias que a maconha tem, não é isso? Não necessariamente, a gente usa o extrato inteiro, né? Uhum, Quando a gente fala nos produtos artesanais, por exemplo, os produtos que a Abrace, que é legalizada, vende, eles são os extratos inteiros da planta, com todos os componentes, né? Com o THC, com o CBD, com os outros canabinoides, com os flavonoides, com os terpenos, com tudo. Porque uma planta de cannabis, se você for juntar várias espécies de cannabis diferentes, você chega a ter mais de 1.000 compostos dentro da planta, né? Então, dependendo da cepa, você vai ter ou mais THC ou mais CBD. Então, o extrato inteiro, a gente considera que tem um benefício terapêutico maior do que se você usa só um composto, como o CBD isolado ou o THC isolado, né? Mesmo os produtos importados, que a gente chama de full spectrum, eles têm também todos esses outros compostos,
Só que a quantidade de THC é de até 0,3%, que é uma quantidade super segura de ser usada. Uhum, uhum. Então, mesmo as pessoas que têm uma predisposição para esquizofrenia, elas poderiam fazer uso desse produto que tem uma dose baixinha de THC. Ou seja, até mesmo entre os médicos você tem uma falta de informação, né, do que realmente é a cannabis medicinal, né? Sim, sim, sim. Agora, vamos falar de preconceito em geral. Eu sei que você perdeu a sua conta no YouTube, né? Que você tinha uma série de vídeos postados. Não, gente, é sério. Ela tinha uma conta muito bacana, com aulas, com, com Entrevistas. entrevistas, casos, né, de pacientes também, né? Mas E não, porque você não pode, né, divulgar, mas as entrevistas isso. muitas vezes entrevistavam pacientes. Uhum, isso. Aí a tua conta sumiu de um dia para outro, foi isso? De um dia para o outro, coincidentemente, no dia em que a PL 399 de 2015 estava sendo discutida na Câmara, né, que é a PL, o projeto de lei, né, PL é projeto de lei. Nesse dia estava sendo discutida a possibilidade de ter o plantio no Brasil, que é uma das coisas que a gente defende, porque se o plantio for feito no Brasil, que tem um clima, né, perfeito para a gente fazer cultivo, Uhum, muito sol, muita luz, a gente conseguiria baratear o custo. Né? Hoje em dia, a gente importa os produtos, mas são super caros. Agora, com a alta do dólar, né, que está o dólar R$ 5, a gente paga o quê? Paga quase R$ 1.000 por um frasquinho de cannabis, de canabidiol, né? É muito alto esse valor. E aí, se a gente conseguisse cultivar aqui, produzir aqui, esses custos cairiam e a população mais carente seria beneficiada. Porque, assim, é ótimo que a gente pode importar hoje os produtos. Isso é uma coisa que a gente não podia há 8 anos atrás. Mas a população carente continua desassistida, né? E é neles que a gente também precisa pensar. Não basta só poder medicar a classe média e alta, né? A classe baixa também merece se tratar. uhum, uhum, claro, sem dúvida. Todo mundo merece se tratar e tem esse direito, né? Claro, óbvio. Pois é. Agora, você acha o quê? Você acha que. Eu lembro bem, a audiência foi no dia 1º de setembro, né? Hoje nós estamos no dia 10, ou seja, 10 dias sem sua conta. E você Sim. acha que isso foi censura? Você acha que as pessoas acharam que você estava fazendo apologia às drogas? O que, que você acha que rolou? Você acha que foi Olha, eu não denúncia? pode ter sido denúncia, né? Porque esse é um canal que se tem para fechar a conta, né? Então pode ter tido denúncia. Na realidade, eu não sei, porque não há transparência nesse processo. Então, o próprio YouTube não me respondeu o motivo pelo qual fechou a conta. Eles dizem que eu violei as regras da comunidade, mas eles não me dizem que regra eu violei, né? Então, eu continuo sem saber. Eu não posso acusar e dizer que foi censura, mas eu posso desconfiar, porque não foi só a minha conta que foi bloqueada, né? Houve uma conta do Instagram, que se chamava Eu na Brisa, que também foi bloqueada. O Twitter do jornalista Marcos Bruno também foi bloqueado. Né? Teve mais 2 colegas médicos que tiveram contas tanto de WhatsApp como de Facebook bloqueadas. Então, pode ser que seja uma coincidência simplesmente que minha conta tenha sido bloqueada, mas pode ser que faça parte de algo maior, né? Uhum, uhum. Mas eu sei que alguns já recuperaram, né? Por exemplo, eu na Brisa, que é uma influenciadora digital que fala sobre maconha, é uma coisa muito mais recreacional do que medicinal. Ela recuperou a conta dela, acho que faz uns 3 dias. O O Marcos Marcos Bruno Bruno também também. recuperou. Quer Sim. dizer, você ainda nada, nenhum sinal sobre a sua conta. Não, eu não consegui ainda e não acho que eu vá conseguir, porque eu já fiz o recurso, né, e não recebi resposta. Agora me diz uma coisa.
você é médica, você é mulher, você trabalha com cannabis medicinal e você trabalha também com síndrome de Tourette, que não é muito conhecida. É, você acaba sendo. Tem algum tipo de preconceito que você sinta na sua pele pela soma de todos esses indicadores aí que eu te falei? Eu sinto, sim. Eu percebo que muitas pessoas não me olham mais da mesma maneira, né? Colegas médicos que antes me cumprimentavam. Voltou, deu um Voltamos. travadinho. Então, aí você estava me dizendo que tem colegas que não te olham como olhavam antes, é isso? Isso. Eu sinto que eles ficam meio reticentes. Alguns já disseram: olha, você é corajosa de entrar nisso aí, né? Mas assim, eu tenho minha consciência limpa, que eu faço o melhor pelos pacientes, né? Não sou uma traficante, eu sou uma médica que tenta dar o melhor para o paciente. Se o paciente não melhora com as vias tradicionais, a gente tem que buscar uma solução. E essa é uma solução que hoje em dia está legalizada, né? Não é que a gente está fazendo uma coisa ilegal, né? Uhum. A gente faz uma coisa que já está legalizada, está autorizado o uso compassivo. Os produtos são importados, né? A Abrace tem a autorização judicial para existir e comercializar, né? Então, eu não estou fazendo nada de errado. Eu tenho a minha consciência muito tranquila. Alguém já te chamou de médica maconheira? Ou já me chamaram de maconheira, de comunista. Nada a ver uma coisa com a outra, mas ok. Muito engraçado isso, né? E como é que você faz? Você acha que qual é o caminho para a gente divulgar mais informação, de a gente ter um acesso, sei lá, ter dissolver um pouco esse preconceito sobre a cannabis medicinal? Eu acho que informação é a base de tudo, né? Eu acredito muito no poder da informação. E justamente o meu canal dava informação. Eu fazia vídeos caseiros, simples, né? Eu sentava no degrau lá de casa e gravava uma coisa rapidinha, né? Porque a intenção não é assim aparecer, a intenção é informar, poder dar informação de qualidade. Então, eu explicava, né, o que é o sistema endocannabinoide, o que é o canabidiol, como importar, que doenças podem ser tratadas, informações que o povo precisa ter, né? E eu acho que essa é a única maneira da gente combater qualquer tipo de preconceito, é com muita informação. Só que quando a informação é vetada, né, como é que a gente resolve isso? Né? Então, temos que procurar alternativas. Eu estou pensando em abrir um podcast agora, já que acabaram com minha conta do YouTube, acho que eu vou começar um podcast. Ah, muito interessante. Até você pode começar um podcast falando aí desse tratado que você está montando, né? Que eu acho que vai interessar Exato. muita gente. Exato. E a gente está lançando uma campanha agora que se chama Cannabis Medicinal é Legal, né? Que é justamente para a gente poder rebater esses ataques que estão acontecendo e vamos fazer depoimentos de médicos, de pacientes, vamos tentar fazer um vídeo legal e depois a gente conta com a ajuda de vocês para divulgar. Ah, sem dúvida. A Mica, que está aqui na live com a gente, está dizendo que ela mora no interior e que ela não conhece nem médico que prescreva, que é difícil encontrar. Você pode dar uma dica para ela de como é que ela pode encontrar um médico que prescreva? Olha, tem médicos no interior que prescrevem, né? Tem um neurologista em São Carlos que prescreve. A melhor maneira é entrar nos sites que têm indicação de médicos prescritores. Então, tem, por exemplo, a Abrace, né? A Abrace tem uma lista de prescritores. Tem o site Doutor Cannabis, que também tem lista de prescritores. Tem o site da Esbec, né? E as próprias importadoras
também tem sites e colocam lá nomes de vários médicos que prescrevem. Uhum. Então, se a pessoa quer procurar um médico, ela tem que correr por essas listas todas e encontrar alguém mais perto da região dela. Mas agora também vocês estão consultando por videoconferência, né? Como é que fica a prescrição? Vai por Sim. e-mail? Não, não precisa ser por e-mail, porque o processo na Anvisa é todo online. Então, você faz uma receita em PDF e o paciente faz o upload da receita em PDF. E a mesma coisa em relação aos produtos da Abrace. Entendi. Então, pode fazer a consulta por telemedicina e enviar tudo por e-mail que dá certo. Ou seja, ficou mais fácil. Por causa da pandemia, ficou mais fácil, é isso? Sim, sim, sim. O problema é que a gente não sabe como vai ficar depois que acabar a pandemia, porque a telemedicina ainda não está regulamentada e Uhum, agora eles autorizaram durante a pandemia a prescrição à distância. Quando uhum, acabar a pandemia, a gente não sabe como vai ficar. uhum, uhum. Espero que continue, né? Porque foi um avanço, né? Sim. Foi um avanço. Agora, o que mais, hein? Me conta, você já teve casos? Você trabalhou já em hospital? Olha, eu não trabalho mais em hospital. Hoje em dia eu estou só no consultório, mas já trabalhei em hospital. E com cannabis? Não, com cannabis não. Quando eu comecei a trabalhar aqui só em consultório, eu comecei a ficar só em consultório já há uns 20 anos, né? Uhum, Já faz 20 anos que eu estou aqui em São Paulo. E uhum, desde então eu fiquei só em consultório, não trabalhei em hospital. uhum, uhum. Teve Mas, alguém, enfim, teve alguém aqui da live que perguntou como é que a cannabis medicinal ajuda no tratamento da síndrome? Como é que ele age? O que que ele faz? o THC ele se liga nos receptores CB1, que é o mesmo lugar onde se liga a anandamida, que é o nosso endocannabinoide, né, que o nosso cérebro produz, e aí ele mimetiza a ação da anandamida. E as regiões dos gânglios da base, que é onde tem o problema que causa os distúrbios de movimento, como Tourette, Parkinson e muitos outros, tem muito desse receptor CB1. Então, quando ele se liga lá no receptor CB1 dos gânglios da base, Uhum, ele inibe a ação da dopamina, entendi. né? E com isso ele tem uma ação semelhante aos remédios tradicionais que se usa para Tourette, que são os antipsicóticos ou neurolépticos. Eles estão perguntando aqui, doença de Pique, paralisia supernuclear também? Bom, paralisia supranuclear, eu tenho o primeiro caso publicado foi uma paciente que eu tratei com paralisia supranuclear progressiva, né? Eu tratei com a cannabis, com um resultado excelente. E a paralisia supranuclear é uma doença que não tem tratamento, né? Ela responde muito mal aos remédios que se usa para Parkinson. Ela é progressiva, a pessoa para de falar, para de andar, ela fica praticamente presa nela própria, né? Até que fica com uma demência semelhante à demência de Alzheimer. Então, é uma doença muito triste. E eu tive um excelente resultado, publiquei esse caso. A partir daí, várias pessoas, não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo, têm me procurado e eu tenho orientado, né, à distância a procurarem a cannabis. Então, está sendo bem interessante. Em relação à doença de Pique, eu não tenho experiência, não sei dizer se funciona ou não O funciona, que é doença né? de Mas Pique, Ana? a doença de Pique é outro tipo de demência, né? Existem vários tipos de demência. Então, a doença de Pique é um tipo de demência que costuma responder mal a antipsicótico. Em geral, eles pioram com o uso de antipsicótico e eles têm muita alucinação. Hum, entendi. Complicado, né? Não, as demências todas são bem tristes, né? São doenças que respondem muito pouco aos tratamentos que a gente tem disponíveis atualmente, e a cannabis tem sido um sopro de esperança, né? Uhum, Muitas pessoas têm bons resultados,
né? O caso mais emblemático é o caso do seu Ivo, né? Inclusive o filho do seu Ivo, que é o Felipe, também está escrevendo a experiência dele no tratado, porque Uhum, ele começou a cultivar em casa para fazer o óleo para o pai dele. O uhum. pai dele teve uma resposta impressionante ao tratamento, e aí ele conseguiu depois o habeas corpus para cultivar, né? Então, hoje em dia, ele tem o direito de cultivar em casa para fazer o remédio dele. E aí eu pedi para ele escrever essa experiência dele e vai estar lá no livro também. Ah, sensacional, muito legal. Tá bom, Ana, olha, queria te agradecer a participação aqui na live. Foi ótimo. Queria que você fizesse as suas considerações finais ou desse seu recado para as pessoas. Eu acho que é isso, né? As pessoas precisam se informar, todo mundo que já tem uma experiência boa com a cannabis ou é a favor, precisa ajudar nessa causa, né? Contando os seus casos, tentando perder a vergonha e o medo do preconceito, porque muitas vezes a pessoa que diz eu uso a cannabis como forma medicinal, também tem o preconceito contra ela, né? Então, é uma coisa que acho que aos poucos a gente vai conseguindo driblar esse preconceito e esse desconhecimento. Uhum, uhum. E vamos avançar, né? Aí, quem sabe sai esse PL 399, se ele vira lei mesmo. Eu acho que aí a gente vai ter uma boa novidade e talvez a cannabis mude de patamar, né? Sim, a gente tem um abaixo-assinado também, né, em favor da PL 399. Seria bom, né, que todo mundo assinasse. Já tem umas 2.000 assinaturas, né? Mas quanto mais, melhor. E como é que faz para assinar? Você tem? Você pode passar para a gente? Dá para você escrever aqui para a gente? Agora eu não consigo escrever porque estou com uma mão segurando o celular que está também carregando a bateria. Mas eu posso te mandar o link e você publica. Tá bom, combinado. Faremos isso. Você não quer deixar seus contatos? Contato de e-mail, enfim, como é que as pessoas te acham? Eu tenho um site, né, que é www.anauni.com e aí lá tenho acesso a todas as minhas redes, né, a página do Facebook, o Twitter, o e-mail, tem tudo. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, então um beijo para todos. Ana, um beijo para você. Ótimo final de quinta-feira e Legal. um beijão, beijão, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada para todos, boa noite. Boa noite.